O importante é você saber a função dos sais na forma iônica, como nós costumamos colocar. Então, vamos lá, começando pelo sódio e potássio. Nós sempre trabalhamos os dois juntos, por quê? Porque eles estão intimamente ligados no processo conhecido como equilíbrio elétrico da membrana plasmática. Então, a membrana possui carga, e essa carga, ela é estabelecida, né, a sua polaridade de membrana é estabelecida pela concentração de sódio e potássio. Nós vamos falar isso na aula referente à fisiologia da membrana, mas só para você lembrar, o sódio inicialmente é mais concentrado no meio extracelular e o potássio é mais concentrado no meio intracelular. Isso gera, por um excesso de sódio fora, uma característica de cargas positivas no meio externo celular, e enquanto internamente cargas negativas. Mesmo o potássio sendo carga positiva, há muito cloro, há muito aminoácido com carga negativa no interior da célula. Então a gente costuma dizer que o equilíbrio elétrico da membrana também é equilíbrio osmótico, porque o sódio e o potássio provocam o mecanismo de osmose, são agentes ativos no mecanismo da osmose, ok? Quando se fala em regular a pressão sanguínea, quando se fala em alimento salgado, que pode aumentar a pressão, justamente é esse mecanismo ligado à osmose, principalmente do sódio no cloreto de sódio, que é a forma mais comum de sal de cozinha que nós temos. E o potássio, quando se fala em bateria de energia, bateria energética da célula nervosa, é porque justamente na troca de concentração de sódio e potássio é que você acaba gerando mudança de polaridade, o que também provoca aí o estímulo nervoso. Ok? Então, sódio e potássio, vamos lá. Então, para você sempre lembrar, importante no equilíbrio elétrico da membrana, age na característica da membrana plasmática, você vai ter, então, polaridade de membrana, equilíbrio osmótico e impulso nervoso. Ok? Bom, cálcio. Cálcio é um dos sais aí mais famosos no assunto de sais minerais, porque o cálcio ele é fundamental na coagulação sanguínea, para a contração muscular, formação dos ossos e dos dentes, ok? Então lembra, coagulação sanguínea, o cálcio é importante nos complexos enzimáticos que vão dar origem à chamada fibrina, que é a teia, podemos dizer assim, a tela de fibras proteicas que retém os elementos figurados na formação do coágulo. Contração muscular, o cálcio é fundamental para permitir que a actina e a miosina, as duas proteínas que se interagem na unidade de contração muscular, possam então sofrer a contração. E ossos e dentes, porque o cálcio participa da composição mineral do osso e do dente. Beleza? Sua carência, vamos lá. A carência pode gerar na criança raquitismo, que é uma deformidade na estrutura óssea. Lembra? Também ligado à vitamina D, porque a vitamina D aumenta a absorção de cálcio lá na região intestinal. E osteoporose nos adultos, essa diminuição de concentração de cálcio, principalmente na estrutura óssea, no tecido ósseo, pode gerar fragilidade do osso e osteoporose. Onde é que eu encontro cálcio? Nós encontramos cálcio nas verduras, na soja, leite e derivados. Então quando você pega, por exemplo, aquele brócolis, né, bem verdinho, o couve bem verdinho, eles são ricos também em cálcio. Iodo. O iodo, sempre que se fala de iodo, lembra hormônio da tireoide. A tireoide, uma glândula que nós temos no pescoço, produz hormônios. Dentre esses hormônios, o hormônio T3 e o hormônio T4, que regulam o metabolismo energético da célula. Esses hormônios só conseguem ser constituídos, formados pela presença do iodo. O iodo é fundamental, portanto, para a composição do hormônio T3 e do hormônio T4. É encontrado nos peixes e em frutas. Na verdade, quando se fala em peixe, frutos do mar em geral são ricos em iodo. Ok? Ferro. O ferro, galerinha, ele vai compor a estrutura da hemoglobina, a proteína de cor vermelha, justamente porque contém ferro, que está presente nos glóbulos vermelhos ou hemácias. A função dele, portanto, é associar-se, ligar-se e atrair o oxigênio e, desta forma, junto com a hemácia, conduzi-lo aos tecidos para a produção de energia. Por isso, a falta da hemoglobina pode gerar desânimo, cansaço,
perda de concentração, capacidade de memorização. Isso, a falta do ferro, configura o que nós chamamos de anemia. Anemia por carência de ferro, uma anemia nutricional. Onde é que eu encontro aí o ferro? Eu vou encontrá-lo em grande quantidade no feijão, no espinafre, em ostras, castanhas e carnes em geral. Ok? Vamos lá então. Flúor. Então vai aparecer para você aí o flúor. Sempre que se fala de flúor, importância na formação dos ossos e do esmalte dos dentes. Aumenta a proteção do esmalte dentário contra a ação da acidez provocada por bactérias formadoras da placa bacteriana, a placa que se forma ao redor do dente. Magnésio é um sal fundamental, principalmente para a agricultura, porque o magnésio ele vai formar a molécula de clorofila. A clorofila precisa do magnésio para ser estruturada. Sem clorofila, a planta não sobrevive. Além disso, o magnésio também une as subunidades dos ribossomos, né? Ajuda os músculos no seu trabalho, na sua contração. Ok? Então, magnésio, essas são suas funções. Zinco, né? Lembra lá a propaganda de polivitamínicos, de A, zinco, né? O zinco é importante porque ele participa da fabricação da insulina, hormônio que ajuda a controlar a taxa de açúcar, né? E de certas enzimas. Estimula o crescimento, cicatrização da pele, tá? Onde ele é encontrado? O zinco é encontrado em carnes, frutos do mar, peixes, leite e ovos. Beleza? Fósforo. O fósforo, por si só, ele é importante na célula nervosa. Ele vai ajudar a constituir lá a bateria na forma de ATP. E aí o ATP você vai ter o fosfato. O fosfato, então, constituindo esse ATP, que é a fonte de energia para todas as células e altamente consumida justamente pelo neurônio, pela intensa atividade metabólica no impulso nervoso. Cobre. O cobre ele é importante componente de muitas enzimas. Também ele acaba participando de um pigmento chamado hemocianina. A hemocianina é um pigmento respiratório encontrado em vertebrados. E também é essencial para a própria síntese, aí participando como coenzima na síntese da hemoglobina. Ok, galerinha? Então, esses são os sais importantes aí que você tem que procurar não esquecer em termos de função iônica. Agora, nós então vamos para os compostos orgânicos, começando a falar de aminoácidos, para podermos ter um entendimento sobre proteínas. Aminoácidos são compostos orgânicos que possuem na sua estrutura um radical amina e o radical ácido. Essa tabelinha que você está vendo aí, você tem a relação dos 20 tipos diferentes de aminoácidos que nós encontramos aí constituindo as proteínas da maioria dos seres vivos. Então, os aminoácidos são fundamentais, pois a sua ligação em cadeia é que vai originar uma molécula proteica. Então, proteína nada mais é do que uma macromolécula orgânica formada por aminoácidos interligados. Ok? Aí você tem agora a fórmula da glicina e da alanina, aonde nós destacamos o radical ácido, derivado do ácido carboxílico, e o radical amina, NH2. Ok? Aí você tem um alfa-aminoácido. O que é um alfa-aminoácido? É aquele, então, que tem o carbono alfa ali, com ligantes diferenciados. É o mais comum na composição das nossas proteínas. Ok? Vamos lá. Os vegetais, eles fabricam os aminoácidos que necessitam, a partir de cadeias de carbono obtidas na síntese de nitrato, NO3, retirado do ambiente, do próprio solo, nitrato e nitrito. Então, os vegetais conseguem produzir os seus aminoácidos, aqueles que eles utilizam, os seus aminoácidos necessários. Os animais, não. Nós nos enquadramos nesse grupo, nós como animais, não conseguimos sintetizar todos os aminoácidos que precisamos. Resultado, nós precisamos compor a nossa alimentação, precisamos buscar esses aminoácidos presentes nos alimentos. Então nós temos os chamados aminoácidos essenciais, que são aqueles que eu tenho que buscar na dieta alimentar, e os aminoácidos naturais, aqueles que nós conseguimos sintetizar em reações conhecidas como reações de transaminação. A quantidade de aminoácidos essenciais, ela varia muito entre a infância e a fase adulta. Normalmente a gente pode arredondar aí como sendo em torno de 9 aminoácidos, chamados de aminoácidos essenciais. Aqueles, portanto, necessários, tá?
que nós necessitamos buscar na alimentação. Nós citamos aí a lisina, a valina, a leucina, a isoleucina, a histidina, a fenilalanina, o triptofano, a treonina e a metionina. Ok? Aí nós temos, então, os chamados aminoácidos que devem ser buscados na alimentação. Essa alimentação, ela pode ser de origem vegetal, mas há necessidade de um complemento de proteína animal. Eu preciso de proteína de complemento animal para poder justamente ter esses essenciais na quantidade certa. Ok? Valeu! Aí você tem uma imagem mostrando dois aminoácidos sofrendo uma ligação. Você pode perceber que a ligação vai ocorrer entre o radical ácido de um aminoácido, um oxidrilo, um OH, com o hidrogênio do radical amina. Então sempre a ligação ocorre entre o radical ácido de um aminoácido e o radical amina de outro. Essa ligação há a perda de água, a formação de água. E aí estabelece pela valência livre a ligação entre os dois aminoácidos. Nesse caso você tem então uma combinação formando um dipeptídeo. Isso é importante você entender para a nomenclatura. Quando nós falamos de aminoácidos, quando dois aminoácidos se ligam, como a perda de parte do seu componente no que tange aos seus radicais, você parte então a chamá-los, você passa a chamá-los de peptídeo. Então, se eu tenho um 2, eu tenho um dipeptídeo. Se eu tenho 3, eu tenho um tripeptídeo e assim por diante. A ligação através de aminoácidos é que acaba formando uma proteína. Então a proteína pode ser chamada de um polipeptídeo. Belezinha? Então não esqueça, sempre a ligação ocorre entre o radical amina de um aminoácido com o radical ácido do outro aminoácido. Há a formação de água e estabelece a ligação peptídica. Importante, olha lá, cuidado com informações do tipo: quantas ligações peptídicas existem em uma molécula proteica, por exemplo, com 300 aminoácidos. Cuidado, porque a nossa visão, ela simplifica. Você vê dois aminoácidos ligados, uma ligação. Então você pensa em metade. Não é a metade. É sempre assim, ó. O número de aminoácidos menos uma unidade, tá? Vai me dar a quantidade de ligações peptídicas existentes na molécula proteica. Então, por exemplo, você tem 300 aminoácidos interligados, você tem 299 ligações peptídicas. Lembra, a ligação peptídica ocorre uma ligação entre dois aminoácidos. Entre 3, 2. Entre 4, 3 e assim por diante. Então, cuidado com isso na hora de analisar questões que pedem número de ligações peptídicas. Ok? Vamos lá, então. Já que nós falamos dois aminoácidos, sabemos que existem essenciais naturais e que a combinação desses é que formam as proteínas. Então, vamos falar das proteínas, né? Que são polímeros de aminoácidos. São cadeias formadas por aminoácidos interligados. Bom, as proteínas elas podem ser classificadas como simples ou proteínas conjugadas. O que é uma proteína simples? Proteínas simples são aquelas formadas exclusivamente por aminoácidos. Portanto, ao sofrer uma hidrólise, uma quebra, só obterei aminoácidos desse tipo de proteína. Exemplo: insulina, queratina, globina, fibrinogênio, albumina. Ok?